temos falado, na semana passada, nós estivemos falando a respeito do início do último ciclo de festas, dos judeus. As festas, na verdade, dos judeus, mas os moedes, os encontros marcados que Deus deu para o povo, e cada uma delas cumprindo em Cristo, representando algo para que nós pudéssemos entender. Falamos na semana passada, que desde Pentecoste, lá no mês 3, passava ali, então, aproximadamente 4 meses para que chegasse às últimas festas. E aí mencionamos as festas das trombetas, o que elas significavam, do sentido literal, e também no cumprimento de Cristo para cá, para os últimos dias, o Apocalipse, o que ele está falando de trombeta, o que elas se referem. E agora nós vamos partindo para a penúltima das festas, dos encontros, que foram marcados. E nós lemos aqui inicialmente no livro de Levítico 23, mas antes até de lermos aí, aprofundarmos nesse versículo, eu quero aproveitar e ler com os irmãos um outro versículo para nós ver como é que é interessante a gente começar a compreender a palavra de Deus, porque se a festa das trombetas, e o apóstolo Paulo, nós lemos lá em 1 Coríntios 15, falando a respeito da última trombeta, e nós lemos no Apocalipse falando a respeito de 7 trombetas, então 7 trombetas que tem ali os cumprimentos dela. E aí nós lemos falando que no primeiro dos 7, era o dia de tocar trombeta, festa de alegria, onde o povo estava anunciando a chegada do último mês. Mencionamos com os irmãos aqui também que o calendário foi alterado. Hoje, para eles, eles iniciam o ano civil exatamente no mês 7 deles, e que passa a ser o primeiro ano civil, que por volta de setembro, outubro, mais ou menos, porque os calendários foram mudados, todos eles, não só o nosso, mas o deles também. Então é difícil e impossível até a gente saber exatamente quando que era que isso realmente acontecia. E aprove assim o Senhor para que nós também não pudéssemos estar aqui preocupados, tentando adivinhar quando é a volta do Senhor. Não é isso de dizer, olha, a voz não convém saber os tempos e as estações, embora a gente consegue entender olhando para o céu se vai chover, se não vai chover, quando vai esfriar, quando não vai esfriar. E a gente observa dessas coisas, e Deus determinou para nós tempos determinados, e todos eles aconteceram exatamente conforme Ele havia deixado. Nós mencionamos para os irmãos também a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, porque o profeta Daniel, como é que ele entendeu que estava terminando o período do cativeiro babilônico? Alguém dos irmãos lembra de que maneira que ele entendeu? Ele estava lendo as profecias do profeta Jeremias, e ele entendeu que estava terminando o período do cativeiro, porque havia sido profetizado que teria um período de 70 anos. Ele compreendeu que estava finalizando, porque ele estava lendo as profecias. Perceba que Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então ele deixou para nós lermos a palavra de Deus, para que nós possamos entender a palavra de Deus, lendo, compreendendo a palavra do Senhor, porque ele deixou tudo escrito, A Bíblia fala que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então nós precisamos ler, e Jesus diz que errais, não compreendendo, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, e por isso nós precisamos compreender as Escrituras. Bom, e nós vamos estar falando hoje sobre a festa da expiação, Essa palavra, não sei se os irmãos conhecem, o que significa expiar. Não de olhar, está espiando os outros, daí essa palavra de expiação. Perdão, cobrir, apagar, tirar, anular, terminar, pode ser todos sinônimos dessa palavra. Bom, e aí nós observamos então, no dia 1º do 7 tocava-se trombeta. Com base nessa informação, antes de nós lermos, já lemos aqui o Levítico 23, 26 e 27, que fala no dia 10 do 7º mês teria uma festa de expiação. E aqui então se refere qual que é o cumprimento da festa da expiação. O que os irmãos acham? Cristo o quê? O Cordeiro. Mas na festa da expiação tem bode, irmão? O que é os bodes então? Olha, a festa das trombetas, nós vemos lá que começa a tocar as trombetas em Apocalipse, e depois das trombetas, da 7ª trombeta, o que acontece? No arrebatamento da igreja. Então, a festa da expiação, nós vamos perceber que ela aponta para o arrebatamento da igreja. Nós vamos ler isso
entendendo, compreendendo, trazendo alguns textos para que nós possamos compreender. Mas antes até eu quero ler com os irmãos em Apocalipse 2:10, uma carta que foi dirigida, né, à igreja de Esmirna, é isso, né? Apocalipse 2:10, é a segunda carta, a segunda igreja. Já falamos sobre o livro de Apocalipse em uma certa ocasião, né? Nosso foco hoje é só fazer alguns links aqui, para que nós possamos compreender melhor. Mas Apocalipse 2:10, alguém que achar, lê para nós, por favor. Nada temas as coisas que há de se padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Bom, aqui é a segunda carta, né? A segunda igreja que está representada ali. E aí ele, entre as mensagens dadas, e essa aqui é uma das igrejas que não há repreensão para ela, e nós percebemos aqui que ele diz assim: nada temo das coisas que há de padecer, as coisas que ainda iriam acontecer. O que é que ia acontecer? O diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ora, por que será que ele está dizendo 10 dias? Irmãos, porque lembra que as festas das trombetas, qual que era o objetivo da festa das trombetas? Anunciar o povo que estava iniciando também um mês, mas porém que estava chegando a festa da expiação, chamando o povo para preparar que no dia 10 seria a festa da expiação. Quando nós lemos essa expressão aqui no livro de Apocalipse, que tem uma tribulação de 10 dias, evidentemente que não é um dia, não está falando de dias literais, mas que nós compreendermos, né? Desde que comece a tocar as trombetas, está chegando o arrebatamento da igreja. Então é essa figura que nós encontramos 10 dias, porque desde que tocava as trombetas, começava a festa das trombetas, até a festa da expiação, tem um período de 10 dias. Aí, essa mensagem que está trazendo aqui, essa figura que traz para nós de 10 dias, né, porque nós encontramos tantas vezes no livro de Apocalipse, o número 7, mas o número 10 não. Né, e o número 10 está exatamente mostrando para nós que desde que começou a tocar as trombetas, está chegando o arrebatamento da igreja, existe esse período de 10 dias de toque de trombeta. Então, só para os irmãos, mostrar para os irmãos a importância de nós compreendermos as escrituras, que muitas vezes parece tão difícil o livro de Apocalipse, a gente lê, parece que não entende nada, porque a gente só consegue entender o Novo Testamento à luz do Velho. A Bíblia precisa explicar por si própria, tem explicação bíblica para tudo. E quando nós vemos, né, vou ler outros textos aqui de Apocalipse com os irmãos também, e os irmãos vão ver que algumas coisas estão muito ligadas uma coisa com a outra. Mas vamos voltar então para a festa da expiação, lá em Levítico, capítulo 23, versículo 26. Levítico 23, a gente vai ler agora. Eu não vou entrar muito em detalhes nesse versículo, a gente vai ler pelo menos 3 capítulos aí do Velho Testamento, onde ele diz a respeito das aflições, né, que nós teríamos ali. Mas no livro de Levítico, capítulo 23, nós vamos ler do 26 até o 32. Eu vou ler o primeiro e depois os irmãos podem ler, fiquem à vontade para ler, perguntar, né, como a gente sempre diz, na hora que nós estivermos falando, surgiu alguma dúvida, se for alguma coisa que nós vamos falar, a gente fala, senão a gente deixa para colocar junto. No livro de Levítico, capítulo 23, versículo 26, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu restituirei do meio do seu povo.
estatuto perpétuo é pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Bom, aqui ele não dá muitos detalhes para nós sobre a festa da expiação, que nós vamos ver em outros textos também. Mas o que ele está trazendo para nós? Que diferente, irmãos, das outras festas, por exemplo, a festa da trombeta era uma festa de alegria. A festa dos tabernáculos, nós vamos ver também que é uma festa de alegria. Mas esta festa da expiação não é uma festa de alegria a princípio, que nós vamos ver que tinha aqui alguma coisa que eles deviam fazer. Olha, no dia 10 do mês 7 era o dia da expiação. Nós vamos entrar em mais detalhes como é que era feito isso daqui a pouquinho, mas só para nós vermos aqui, olha, era um dia de fazer uma santa convocação, ou seja, todos os servos do Senhor aqui foi dado excepcionalmente para a nação de Israel, né, como nós conhecemos, mas apontando para um futuro, para o povo de Deus, para a igreja, que teria um dia de santa convocação. Quem que deveria se apresentar? Todos os santos, todos o povo, a nação escolhida. E nós vemos aqui que o apóstolo Pedro escreve: vós sois a geração eleita, né? Então fazemos parte disso, não dessa festa, mas no que ela aponta futuro. Era um dia de afligir as vossas almas. Essas palavras, não sei se alguma Bíblia dos irmãos tem alguma tradução diferente para essa palavra de afligireis a vossa alma, mas os irmãos sabem o que era afligir a alma? Jejuar. Essa palavra afligir a alma, quando nós encontrarmos, existe outro texto, eu vou pegar um outro texto para os irmãos vão ficar, ver o que estava falando. Aqui ele diz afligir a alma, mas era um dia de jejum, era um dia que eles não comeriam. Eles deveriam oferecer oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, não podia fazer nenhum trabalho, assim como os outros, porque era o dia da expiação. Para fazer a expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, expiação é para tirar o pecado. Esse dia, né, era um dia que estava o povo levava ali a sua oferta, o sacerdote, nós vamos ler com mais detalhe, mas o sacerdote era a única vez no ano que ele entrava no Santo dos Santos, para que eles pudessem fazer a purificação por si e pelos outros. As outras vezes ele entrava só no santuário, mas no Santo do Santo, apenas uma vez no ano, ele podia entrar no Santo dos Santos, só essa vez. Tem outros detalhes que nós vamos passar para os irmãos também. Toda alma que naquele mesmo dia não se afligir, ou seja, a pessoa que não jejuasse naquele dia, que não ficasse sem comer naquele dia, seria cortado do meio do povo. E nós vamos observar, irmãos, que se nós pegarmos desde a primeira festa, desde a Páscoa, aquele que não fizesse a Páscoa, aquele que não participasse dos ázimos, eles também era cortado. Aquele que trabalhasse naquele dia já era cortado. Então veja que só ia para a festa seguinte, ou para o encontro seguinte, aquele que não havia sido cortado, porque quando era cortado, não fazia mais parte do povo de Israel. Então, essas festas, nós observamos o seguinte: só quem passa numa que chega na outra. E trazendo para nós, como já estudamos, a festa dos ázimos, a festa da Páscoa, a festa das primícias, perceba que quem é que vai estar, que passou também pelo Pentecoste, quem vai estar na festa das primícias? É somente aquele que passou pela Páscoa, pelas primícias, pelo Pentecoste, ouviu, passou-se pelas trombetas e chega na festa da expiação. Quem foi cortado antes já saiu. Ou seja, aquele que não foi comprado, remido pelo sangue de Cristo, não segue para as demais festas. Então, quando que você recebe Cristo, é batizado, passa pelas águas, tem invocação do nome de Jesus sobre a sua vida, aí você se torna primícia para Cristo, como nós já lemos nas festas das primícias. Aí tem o Pentecoste que representa, né, foi mostrado para nós, apontando para o preenchimento do Espírito Santo, ou seja, depois de crer, de ser batizado, estar cheio do Espírito Santo. Ouve a festa das trombetas, anuncia e chega na expiação. Quem não está cheio do Espírito Santo, por exemplo, que não passou pelo Pentecoste, não chega nas demais festas. Então a gente vai vendo que a cada festa havia eliminações de pessoas que não participavam. Então a grande questão não adianta a pessoa apenas ter passado pela Páscoa, ou seja, ser batizado, ter recebido o nome de Jesus, ter sido feito primícia, se não estiver preenchido do Espírito Santo. Então uma coisa vai sempre levando a outra. E aí nós vemos aqui ainda que deveria jejuar,
toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho será destruído do meio do povo, não podia trabalhar, nenhum trabalho fareis, por estatuto perfeito em todas as gerações. Versículo 32, sábado de descanso. Como nós já mencionamos para os irmãos aqui, o que era o sábado? Qualquer dia que eles não trabalhavam. Esse dia, diferente das primícias, que era sempre no domingo, do Pentecoste, que era sempre no domingo, esse dia era como a Páscoa ou os ázimos, ou seja, podia cair qualquer dia da semana, mas ele é chamado de sábado, Shabá, porque era um dia de descanso, não poderia trabalhar. E aí nós vemos assim, então deveria jejuar desde o 9 à tarde até a outra tarde, que era o 10. Por que de tarde à tarde? Porque, como nós já vimos com os irmãos aqui também, os judeus, eles sempre mudam o calendário sempre depois das 6 da tarde. Então, na verdade, das 6 da tarde em diante já era a noite do dia 10. Então, era contado de tarde a tarde desse jeito. Bom, nós vamos ver mais detalhe aqui, mas só para os irmãos perceber que quando a gente lê algumas coisas, fica fácil a gente entender. Olha, lá no livro de Jeremias, só quero fazer aqui também um link para os irmãos entenderem, Aí eu até peguei aqui uma tradução, o que significa a palavra expiação de acordo com o dicionário, purificação de falhas, faltas ou delitos e crimes realizados. Todos aqueles que tinham passado por faltas, falhas ou delitos ou algum crime, na expiação eles eram purificados disso aqui. No livro de Jeremias, capítulo 36, versículo 6, alguém que achar, pode ler, por favor. E lê pelo rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o Judá, que vem das suas cidades, as lerás. Eu peguei esse texto, irmão, só para a gente entender do que ele está falando. É lógico que as profecias que Deus tinha dado a Jeremias, que ele deveria ler para o povo, falar para o povo, está escrito e ser lida para o povo, mas ele dá uma informação. Essa palavra, ela deveria ser lida na casa do Senhor no dia do jejum. Que dia que era que ele deveria ler, então, essa profecia? No dia da expiação. Tá? Só estou lendo isso para os irmãos aqui, para que a hora que a gente lê alguns versículos bíblicos, a gente consegue entender melhor. Não é um dia qualquer esse dia, é um dia da expiação. E tendo como base isso que nós lemos, eu quero fazer um outro link com os irmãos aqui sobre esse dia da expiação, tendo em mente que as palavras expiação significa purificação de falhas, faltas, ou crimes, alguma coisa que a pessoa faz. Olha que coisa interessante. No livro do profeta Daniel, quando fala das 70 semanas, eu quero ler só um versículo, para que a gente possa entender. Já falamos sobre o dia do profeta Daniel, as 70 semanas de Daniel, no capítulo 9, versículo 24. Aquelas 70 semanas que foi dado, ele tinha um propósito, Daniel 9, 24. Quem achar, pode ler, por favor. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir as transgressões e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Amém. Mas quando nós lemos aqui, falamos sobre as 70 semanas de Daniel, a gente até mencionou aqui, não sei se os irmãos lembram, mas as 70 semanas que foi dada, mencionamos, era 7 semanas, mais 62 semanas e depois uma última semana para o final. Mas o cumprimento dessas 70 semanas, ela deveria trazer esse resultado. Às vezes a pessoa já cumpriu as 70 semanas, mas veja que o propósito da semana era o seguinte, olha, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão, a profecia, ungir os santos dos santos. Mas esses propósitos que tinha, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade. Essas coisas já aconteceu?
O que os irmãos acham? Os pecados acabou, não existe mais pecado, a transgressão já acabou, todos os pecados já foram expiados? Não, ainda existe pecado, existem pessoas pecando. Então veja que as 70 semanas de Daniel, ela não acabou, mas ela nos mostra para nós que quando, no cumprimento final dela, ela vai dar fim aos pecados, extinguir a transgressão e expiar a iniquidade. Veja que até as palavras expiar a iniquidade, acabar com o pecado, também nos remete num dia de festa da expiação. Por quê? O pecado só se termina quando o sacerdote ou o sumo sacerdote entra para fazer a expiação pelos pecados. Antes, não. Então, até essas 70 semanas de Daniel, eu estou puxando esses links para nós lembrar de coisas que nós já falamos, só para os irmãos verem que como uma coisa está ligada com a outra, né? Que ela tem todo sentido para que nós possamos entender. E aí nós vamos ver aqui, então, vamos voltar então para alguns complementos a mais que nós lemos no livro sobre a festa da expiação. No livro de Números, capítulo 29, versículos 7 a 11. No versículo do capítulo anterior que nós lemos lá em Levítico 23, né, tem alguns detalhes a mais que aparecem aqui. Livro de Números, capítulo 29, versículo 7, diz assim: no dia 10 deste 7º mês tereis uma santa convocação. Afligirei as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Até aqui tudo que nós já lemos. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, e eles serão sem defeito. Lembramos que os cordeiros, número 7 aqui sempre aponta para a perfeição, né? E pela oferta de alimentos e por flor de farinha misturadas com azeite, 3/10 para o novilho, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 carneiros. Versículo 11. Um bode para a expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos com suas libações. Bom, o que nós começamos a perceber aqui que apareceu? Além do cordeiro, nós vemos uma figura aqui agora de um bode para expiação. O bode, ele vai entrar agora para que possa fazer a expiação do pecado pela propiciação. Não sei se os irmãos já viram essa palavra. O que significa a palavra propiciação? É o quê? Propiciação vem da arca do propiciatório. Muito bem. A arca da aliança, quando é lida, que a gente fala do propiciatório, o que era o propiciatório? A tampa da arca, era chamada de propiciatório. E aí, daqui a pouquinho nós falamos, que eu peguei um versículo para a gente ler sobre o propiciatório, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas veja que aparece algumas coisas a mais, e aqui ele menciona de um bode que não tinha aparecido antes, né? Mas antes de nós falarmos desse bode, eu quero ler com os irmãos ainda Levítico 16, porque nós vamos ver que não era um bode, mas sim 2 bodes que vai aparecer aqui. E até, irmão, né, fiquei feliz, o Daniel me questionou hoje, mas por que 2 bodes? Né? Para quem que aponta os bodes? Falei, isso, a gente vai ler e vai ver que a Bíblia ele faz para nós um link, algumas coisas que nós às vezes lemos e não percebemos, né? Livro de Levítico, capítulo 16, versículo, a gente vai ler aqui bastante, porque tem bastante coisa que nós precisamos ler. Olha, tem 34 versículos. O significado da palavra bode no Velho Testamento, que é isso que o bode era um dos animais preferencialmente escolhidos para expiar os pecados das tribos de Deus. Ele servia, então, na festa da expiação. O bode, ele vai aparecer aqui, uma figura do bode, que até então nós tínhamos cordeiros sendo mortos. Inclusive, ele fala que inclusive tinha 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Mas além desses cordeiros, que era para holocausto, que era para os sacrifícios oferecidos a Deus, nós vamos perceber aqui que ele vai entrar 2 bodes para fazer a expiação. Agora não é o sangue do cordeiro que vai tirar o pecado, agora é o sangue do bode.
de um bode. Embora tenha 2 bodes, mas um deles serve para tirar o pecado. Inclusive, esse bode da expiação, ele é chamado de bode expiatório, né? Os irmãos já ouviram falar que, olha, alguém serviu pegou alguém para ser bode expiatório? Vem daqui, tá? O que tem a ver o bode expiatório? A gente vai perceber, né, que um dos bodes era um bode expiatório, e dependendo da tradução, a NVI, ou se você pegar no original, eu estava olhando para ver, né, tem uma Bíblia chamada Strong, né, não sei se os irmãos têm, quando clica em cima das palavras, ele volta para a palavra original. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, e a palavra bode ali, ela está traduzida para Azazel. Pode ser que tenha uma tradução que tenha a palavra Azazel, que em algumas culturas Azazel é atribuído ao diabo, tá? Mas a gente vai ver, é bode, e o bode aqui, ele não está apontando para o diabo. A gente vai ler, vai entender. Pensável e Sim. levava simbolicamente, carregava o pecado do povo e era enviado para o deserto. Isso, esse é o bode expiatório. Mas a gente vai ler todo o contexto. Então, que nós lemos esses 2 capítulos anteriores, nós vimos que acrescentou alguma coisa, mas aqui em Levítico 16, ele traz para nós exatamente tudo o que acontece na festa da expiação. Por isso são 30 e poucos versículos, mas ele dá detalhes de cada uma dessas coisas que aconteciam no dia da festa da expiação. É o que nós vamos ler agora. Ora, Levítico 16, 1. Eu vou lendo, a gente vai fazer uma leitura, depois a gente vai pegando os pontos e voltando, que fica mais fácil para nós entendermos. Falou o Senhor a Moisés depois da morte dos filhos de Araão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Os irmãos conhecem o texto, porque eles ofereceram fogo estranho, e o fogo saiu, consumiu, queimou eles. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário o tempo todo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Aqui só fazendo um adendo para os irmãos também, o que ele está dizendo? Que o tabernáculo e também o templo, ele foi dividido, né? Nós tínhamos o átrio exterior, ele tinha o lugar santo e tinha o santo dos santos. Dentro do Santos dos Santos, que era separado por um véu, havia a Arca da Aliança, que dentro da Arca da Aliança estava o maná, as tábuas e a vara de Arão que havia brotado. Então ela ficava lá, ali representava a presença de Deus. Ele disse: você não pode entrar o tempo todo para dentro do véu, porque se você fizer isso, você morra, porque aquele propiciatório representando o Santo dos Santos, né, Deus apareceria ali. Então, era a primeira informação que nós vamos perceber. E aqui nós vamos já ver figura, né, irmãos? Porque quando fala a respeito do Santo dos Santos, nós vamos perceber também que Cristo, ao sair daqui, ele foi levado aos céus. Ele está no Santo dos Santos, lugar santíssimo, né? É a representação que nós temos ali dentro do tabernáculo e também dentro do templo. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Aqui nós estamos falando do pecado dele. Então ele entrava com o novilho e para expiar o seu pecado e um carneiro para o holocausto. E nós percebemos aqui também que tem toda uma regra para entrar lá, precisava entrar com uma corda amarrada na cintura. Se alguém morresse, não podia entrar outro lá para tirar, que ali somente o sumo sacerdote ele podia entrar uma vez no ano, depois dele fazer inclusive um holocausto, um sacrifício para purificar os pecados dele, para depois fazer pelo do povo. Então ele também precisava fazer isso, e nós vemos um link lá em Hebreus também sobre isso aqui. Bom, eu vou ler aqui, versículo, os irmãos podem ler também, né? Senão eu vou ficar só lendo aqui. A gente vai ler 31 versículos, depois a gente vai voltar e vai separar cada um deles para nós possamos entender. Versículo 4. Santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre sua carne, e cingiar-se com um cinto de linho, e se cobrirá com uma lintra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará sua carne na água e as vestirá. Aqui a gente vai continuar a leitura, irmão, mas só para fazer já chamar a atenção dos irmãos, essa roupa que Arão, né, que o sacerdote entrava no dia da expiação, não era uma roupa igual ele usava no dia a dia. No dia a dia era outra roupa.
tá? Que tinha inclusive aquele no peitoral, tinha 12 pedras, aquelas roupas ele usava para fazer o serviço sagrado, mas no dia da expiação era uma veste diferente, até a veste era diferente. Vamos continuar, versículo 5. Também tomarás ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. A gente vai falar sobre isso também, irmãos. Aqui que nós vemos que Arão fazia com novelha expiação por ele e para sua casa, e depois aparece 2 bodes que ele ia ser lançado sorte, um para o Senhor e outro para bode emissário. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Verso 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá para a expiação do pecado. Verso 10. E Arão fará chegar o novilho da expiação, e com ele fará expiação, por si e pela sua casa, e degolará o novilho na sua expiação. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo ao altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e meterá dentro do véu. Tomará do sangue do novilho e com o seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental e perante o propiciatório espargirá 7 vezes o sangue com o seu dedo. Assim fará expiação pelo santuário por causa dos imundícios dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias. Estará na tenda da congregação quando ele entrar a fazer propiciação no santuário, até que ele saia. Assim fará expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão do homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entraram no santuário, e ali as deixará.
E aquele que tiver levado o bode emissário, lavar-se as suas vestes e banhará em sua carne em água, e depois entrará no arraial. Expiação, o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, será levado fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 do mês, afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. O sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar do seu pai, fará a expiação, havendo vestido ou vestidos em linho, os vestidos santos. Assim fará a expiação pelo santuário, também fará a expiação pela tenda da congregação, pelo altar, semelhantemente fará a expiação pelos sacerdotes, por todo o povo da congregação. E isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E Arão fez como o Senhor ordenara a Moisés. Bom, nós fizemos a leitura um pouquinho longa, mas aqui ela, nos capítulos anteriores, mostra para nós o que o povo deveria fazer. Ela não podia trabalhar, precisava jejuar. Então, o que precisou fazer? No capítulo que nós lemos agora, ele está dando instrução como o sacerdote deveria fazer a festa da expiação. Então, o que nós vemos? Esse sacerdote, um resumo, né? Eu sei que os irmãos, a leitura é bem autoexplicativa, meus irmãos entenderam tudo, mas o sacerdote, uma vez no ano, ele trocava suas vestes, entrava no Santo dos Santos, pegava um cordeiro, fazia expiação pelo pecado dele e pela sua casa. Ele deveria escolher, separar 2 bodes. Um desses bodes ele deveria trazer para dentro do santuário, matar ele, o sangue dele fazia a expiação pelo pecado do povo. O outro bode, que seria lançado sorte para escolher qual que seria, um viveria, mas esse que viveria depois, né, dele fazer o sacrifício pelo povo, para tirar o pecado do povo, ele colocaria a mão sobre esse bode seria levado ao deserto, deixado para lá, ele não voltava mais. Então, ele, nesse ato de colocar a mão sobre ele, confessar o pecado, ele transferia o pecado de todo o povo sobre aquele bode ia embora, ele vivia, ia embora, não morria. Então, era feito uma escolha. Ele lá dentro, né, ele não tinha um ritual que esse sangue precisava ser aspergido 7 vezes sobre o propiciatório, sobre a tampa da arca. Por que 7, né, será? 7 vezes ele deveria estar fazendo isso. Depois que ele terminasse de fazer o sacrifício, ele deveria sair, ele deveria arrancar aquelas vestes, que eram chamadas de vestes santas, vestir outra veste normal do sacerdote. E aí ele saía e o povo não podia entrar, só uma vez por ano, além das informações adicionais que nós lemos. Em síntese, era isso, né, que eles deveriam estar fazendo. Tem todo o ritual que eles deveriam estar fazendo. Ele diz aqui no versículo 30, né, que o povo seria pecado de todos os seus pecados. Aquela festa de expiação perdoava todos os pecados. Quando nós lemos na semana passada sobre o dia, sobre as 7 semanas de ano que nós lemos lá, naquela festa, né, que ele seria o ano do jubileu, no dia 10 eles tocavam a última trombeta e era feito todo esse ritual aqui, terminando-se aquele ciclo. Era um sábado, descanso, afligirei as vossas almas, estatuto perpétuo. E depois, né, quando um outro sacerdote fosse ungido e escolhido para administrar, ele deveria fazer a mesma coisa. Era chamado de vestes santas, e ali ele fazia expiação pelos pecados uma vez no ano. Quando os irmãos lembram, isso aqui, lá no livro de Lucas, ele menciona que tinha um sacerdote que estava lá, que ele entrou para fazer essa festa da expiação. E quando ele estava lá dentro, Deus se apresentou diante dele, deu o recado que a mulher dele ficaria grávida. Os irmãos lembram do sacerdote? Como é que ele chamava mesmo?
Zacarias, né? E ele sai mudo, e o povo que estava do lado de fora entendeu que tinha acontecido alguma coisa lá dentro, né? Era no dia da expiação, só para os irmãos entenderem. Bom, o que ele estava falando? Nós lemos aqui que era uma veste santa de linho. Essa veste só servia para essa festa. Se os irmãos quiserem saber como é que era a outra roupa do sacerdote, está lá em Êxodo 28:4, não vou ler que nós não temos tempo para isso, né? Mas aqui a gente começa a perceber alguma coisa. Olha, essa roupa aponta para nós para um dia tão especial, e quando nós lemos alguns versículos, vamos voltar de novo fazer alguns links. Cumprimento dela. Olha aqui que lá no Daniel, capítulo 7, que fala dos 4 animais, né? Ele vai ver um homem que tinha uma veste diferente, né? Aliás, ele vê lá o cumprimento final da morte daqueles animais que é mencionado no capítulo 7, Daniel capítulo 7, versículo 9. Eu também não vou entrar, só para os irmãos entenderem do que ele estava falando. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz assim: E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias assentou-se. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as sodas dele, fogo ardente. Então, até quando é colocado o trono, nós vemos que Daniel, na sua revelação, ele vê um homem com vestes brancas. A veste do sacerdote normal não era branca. Então, quando nós vemos essa leitura, a que festa os irmãos acham que se remete? Festa da expiação. O sacerdote usava essa veste. Então veja que ele estava falando que foi colocado os tronos, né? Ali assentou-se um ancião de dias, esse ancião de dias está apontando para nós o arrebatamento. Quando nós vamos lá para o capítulo 10, Daniel capítulo 10, versículo 5 e 6. Só para os irmãos verem que é importante a gente conhecer a palavra de Deus, para que quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendamos o que está acontecendo. Daniel capítulo 10, versículo 5 diz assim: E levantei os meus olhos, e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro de Ufaz, e o seu rosto como turquesa, o seu corpo como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, seus pés como cor de bronze assalalado, e a voz de suas palavras como a voz de uma multidão. Então veja que um homem vestido de linho, que ele estava falando, aqui é a mesma coisa. Depois que Daniel teve a profecia da 70ª semana, que ainda fica coisa sem entender, no capítulo 10 aparece esse homem para falar com Daniel com essas vestes, né? De quem que era que ele estava falando, será? Quem que os irmãos acham que estava se referindo? Estava vestido, é lógico, de Cristo, mas vestido como um sacerdote para a festa da expiação. Quando nós começamos a entender o livro do Apocalipse, né? Livro de Apocalipse, capítulo 1, versos Apocalipse 1, versículo 13, eu pus aqui. Nós vamos ver que quando aparece um homem para falar com João. Vou ler até o 15, para os irmãos verem se os irmãos encontram alguma semelhança. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. A sua cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, a sua voz como voz de muitas águas. Irmãos, lendo esse texto, lembra de algum outro que nós acabamos de ler? Em Daniel? Lá em Daniel ele trata exatamente essa descrição de quando ele está falando de Cristo, e aqui aparece esse homem semelhante ao Filho do Homem. Ele não fala, aqui tem tradução que fala uma veste comprida, mas menciona que é branca, e um peito, um cinto de ouro, né? Não era o cinto normal do sacerdote. Então, quando nós começamos a ler a profecia de Apocalipse, quando nós vemos essa descrição, qual que é a imagem que vem sobre a nossa cabeça? Jesus, o sumo sacerdote, pronto para a festa da expiação. Então, o contexto de Apocalipse, a festa da expiação está mostrando para nós o quê? Arrebatamento da igreja. Então, logo de cara, quando nós lemos o capítulo 1 de Apocalipse, nós vamos ver que Deus está mostrando que ele foi levado no dia do Senhor. O dia do Senhor é o arrebatamento da igreja. E aqui tem a figura do sumo sacerdote pronto para a festa da expiação. Só que tem um detalhe, os irmãos lembram que Cristo foi levado aos céus?
Falou, varões israelitas, galileus, por que está olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi, há de voltar. Olha, Cristo está no Santo dos Santos. A igreja está na onde? Do lado de fora. Aguardando o quê? A saída do sumo sacerdote no Santos dos Santos. Ou seja, Cristo está ali fazendo a expiação pelos nossos pecados. A hora que Ele sair é que nós vamos encontrar com Ele. Então, o contexto de Apocalipse já é esse. Bom, nós falamos aqui dos dois bodes, versículos 5 até o 10, ele vai estar trazendo disso aí, nós já lemos, né? Fala que 2 bodes seria tomado, Arão iria fazer expiação, né? Tomaria os 2 bodes, ele lançaria, no versículo 9, Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e o outro por bode emissário. Aquele bode que caísse a sorte, versículo 9, eu estou traduzindo, né? Não está escrito. Aquele bode que cairia à morte, ele morreria, derramaria o seu sangue, através do sangue dele fazia purificação pelo pecado do povo. Os irmãos lembram de alguma coisa que foi lançado sorte sobre alguém? Olha, quem? João? Jonas? Foi lançado sorte sobre Jonas? Também, mas não é aqui que entra os bodes, né? Olha em Mateus, capítulo 27, versículo 20. Vamos ler até o 22. A gente poderia ler o restante, mas a gente não vai ter tempo. Mateus 27, 20, 21 e 22. Irmãos, podem ler. A questão da sorte, eu estou permanecendo ali, eu só sabia do Jonas. Tá? Só sabia de Jonas? Só sabia de E respondendo o governador, disse: qual desses 2 querei-vos que vos solte? Os irmãos acham que isso é lançar a sorte? Quem vocês querem que eu solte? A sorte está lançada, quem vocês escolher eu vou lançar. Tem quem? Jesus e Barrabás. E aí ele pergunte, do versículo 22, e disseram, Barrabás. Disse-lhe, pois, Pilato, que farei então de Jesus chamado Cristo? E todos disseram, seja crucificado. Primeiro ponto que aponta esses 2 bodes, né? No versículo 26 está, então soltou-lhes Barrabás, tendo mandado açoitar a Jesus, e entregou para ser crucificado. O que aconteceu com Jesus? Foi morto. Quem que tira o pecado? O sangue de quem? Do bode que morreu. Pegaram Jesus, mataram Jesus. E o que faz com o outro? Solte. Eu não sei se os irmãos sabem, se os irmãos pegarem também essa Bíblia Strong, os irmãos sabem o que significa, os irmãos sabem que Jesus é chamado de Filho de Deus, né? Ele é chamado de Filho, que tem o Pai, né? Parte humana, parte Espírito, então Jesus é Filho de Deus. Os irmãos, e muitas vezes chamado de Filho do Homem, né? Jesus é o Filho do Homem. Se os irmãos pegarem essa Bíblia Strong e clicar na palavra Barrabás, saber o significado da palavra Barrabás, os irmãos sabem o que significa a palavra Barrabás? Filho do Pai. Não tem uma semelhança com Jesus? Jesus não é o Filho do Pai, Filho de Deus, como carne? Barrabás, por acaso, na Bíblia não tem por acaso, significa Filho do Pai. O que aconteceu? Jesus morreu, derramou seu sangue, Barrabás foi solto. Barrabás, a primeira figura que aponta os bodes aqui, irmãos, apesar de Cristo ser o cordeiro sem defeito, é o bode que fazia expiação, que derramava o seu sangue, que era derramado. O outro bode, ele continuava com o pecado, levava o pecado, era lançado para o deserto e desapareceria. O que aconteceu com Barrabás? Foi solto, sumiu, desapareceu. E ele levou o pecado. Barrabás não tirou o pecado de ninguém, não foi colocado as mãos sobre ele, transferindo o pecado, mas veja que houve uma escolha, era lançado sorte, escolheram Jesus para matar. Então, a função que nós vemos aqui, o cumprimento dos bodes, ele já aponta para 2 filhos do Pai, Filho de Deus e o outro filho do Pai, que era humano, que um era livre e saía, ia para o deserto, morria por lá com seus pecados e o pecado do povo. Foi o que aconteceu com Barrabás. E com Jesus? Jesus morreu pelos nossos pecados.
Então, o primeiro ponto que a gente já consegue perceber aqui. Tá? Eu vou continuar, se tiver umas coisas, a gente volta para terminar. Lá em Levítico 26, 12 e 13, estava falando que ele deveria tomar o incensário, encher de brasas, né, do altar, ele movia, que ele levava para dentro do véu, e ali colocava incenso aromático, aquele incenso cobria, a fumaça do incenso enchia toda a tenda da congregação e cobria a tampa do propiciatório, e todo lugar cheio do véu era coberto pelaquela fumaça do incenso. Os irmãos lembram de alguma figura dessa no Novo Testamento? Eu quero ler com os irmãos, Apocalipse 8. Apocalipse 8, versículo... Eu vou ler 1 e 2 para a gente entender o contexto, tá? A gente vai ler até o 5. O que representava a fumaça, o incenso dentro do Santo dos Santos? Apocalipse 8, 1, 2, 3, 4 e 5 diz assim: havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, ou seja, abriu-se o 7º selo, teve um intervalo de tempo ali. Viu os 7 anjos que estavam diante do Senhor e foram dados 7 trombetas. Nós conhecemos também que na abertura do 7º selo é revelado os toques das trombetas, mas esse 7º selo está finalizando um ciclo também. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante do Senhor. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A gente não vai entrar nas vozes, relâmpagos, trovões nesse momento, mas só para os irmãos verem, olha, o que simbolizava. Lembra que eu falei para os irmãos que a expiação está apontando para a volta de Cristo? Olha, por que tinha incenso dentro do Santo dos Santos? Aquele incenso aromático representa agora, em Apocalipse, na conclusão, a oração dos santos, que é levado até a Deus. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos e o anjo, a mão do anjo até diante de Deus. Então foi colocado essa representação lá dentro, na festa da expiação. Nós vemos que o Apocalipse está cumprindo exatamente a festa da expiação. As orações dos santos representam aquele incensário que estava lá, aquela fumaça. E os sacerdotes não poderiam olhar para isso que era feito o incenso, e aí teria aquela fumaça, Jesus sairia pelo propiciatório e ele não poderia olhar, porque senão ele morria. O que aconteceu com... Também, aquela fumaça, eles colocavam um aroma, né, que soltava aquela fumaça, ele cobria a tampa do propiciatório, ele sentia, colocava a mão, aspergia o sangue 7 vezes ali, ele não via, ele não estava vendo, mas além dessa representação de não ver, mas por que tem esse incensário lá dentro do Santo dos Santos? Aqui em Apocalipse a gente vê essas mesmas figuras, só que agora não é fogo, não é fumaça, esse incensário está levando a oração dos santos. Então, a simbologia, né, que estava lá atrás, que nós verificamos aqui, está exatamente simbolizado pela oração dos santos no dia da festa da expiação. Continua tudo na festa da expiação. Isso só acontecia no dia da festa da expiação. Aqui, irmãos, a gente vai ver também que lá eles pegavam com o dedo, aspergia, né, sobre a face do propiciatório 7 vezes. Né? A gente vai perceber o 7, por que 7? O Apocalipse está ligado, 7 anjos, 7 trombetas, 7 taças da ira de Deus. Então o 7 representa isso, por isso que não era uma, porque não era duas. Então sempre o 7 apontando para o Apocalipse. Mas ele fala assim da tampa do propiciatório. Então, o que tampava a arca, né? A tampa do propiciatório é lá. O que representa, irmãos, essa tampa da arca? Por que se você jogava aquele sangue, estava ali colocado sobre essa tampa do propiciatório? Lá atrás havia sangue de animais, agora não temos mais sangue de animais. Mas o que isso representa? É só para ler para os irmãos aqui, em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2.
Estou correndo um pouquinho devido ao horário, mas se ficar alguma dúvida, os irmãos vão parando, tá? 1 João 2, 1 e 2. Quem achou, lê para nós, por favor. Meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos outros. Olha, os irmãos, viu alguma semelhança? Como é que se fazia na velha aliança? Pegava o sangue e aspergia sobre a tampa do propiciatório. Agora, na nova aliança, olha, irmãos, não precisamos mais de animais, mas Cristo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Os irmãos sabem o que significa a palavra propiciação? Não sei se eu já perguntei. Tornar propício, que seja propício. Então, nós não éramos propícios à salvação. Cristo nos torna propício. Lá atrás, o sangue jogado sobre a tampa do propiciatório, na nova aliança, Cristo é a propiciação. Ele já morreu, Ele já derramou o seu sangue. Então, Ele nos torna propício para a salvação. Veja que todas as figuras que estavam lá, estão mostrando para nós algumas coisas, né? Eu quero ler com os irmãos ainda rapidamente, né? Que a gente, lá no livro de Hebreus, eu vou pegar alguns versículos, tá, irmãos, devido ao tempo. Tem 2 textos, eu vou ler só um. Hebreus 9. Ele deixa claro para nós a figura do sacerdote que entrava uma vez por ano. No Hebreus 9, 7, até o 11 a gente vai ler. Hebreus 7, 9, melhor, Hebreus 9, do 7 ao 11. Diz assim: mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas. No segundo, que era o Santo dos Santos. Dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conserva em pé o primeiro tabernáculo. Enquanto havia o primeiro, estava lá. Agora, versículo 9. Esse primeiro tabernáculo, versículo 9, é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à ciência, não pode aperfeiçoar aqueles que faz o serviço. Então, mesmo, era uma alegoria, as pessoas vinham fazendo sacrifício de animais, todo ano oferecia, todo ano matava animal, todo ano derramava sangue e o povo continuava pecando. Versículo 11, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, veja que Hebreus já é Novo Testamento, por uma maior e mais perfeito tabernáculo, não perfeito por mãos, isto é, não desta criação. Então, esse tabernáculo que Cristo fez não é da criação humana. Aí lá no versículo 28, eu vou ler lá para o 28 para a gente ganhar tempo, tá? Versículo 28, Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Eu pulei os versículos, a gente não tem, vocês vão ver que Cristo, Ele também é a figura do Cordeiro, Ele é a figura do bode, Ele é a figura do sumo sacerdote, e agora Ele vai voltar uma segunda vez. Quando que Ele volta a segunda vez? Apocalipse 1, nós vemos Ele voltando ali, as profecias de Daniel se cumprindo nele. Então, só para os irmãos verem, que aquilo que acontecia era uma figura apontando para a segunda volta de Cristo. A segunda volta de Cristo é o arrebatamento. A primeira vinda dele foi na carne, humano, gerado, e agora Cristo vem uma segunda vez glorificado. Esse dia, irmãos, que nós falamos de aflição, por que precisava afligir? Porque esse dia também está ligado, os irmãos já leram, eu vou ler aqui com os irmãos alguns versículos, temos 2 minutinhos, Joel 2, capítulo 11. Joel 2, 11. Profeta Joel, capítulo 2, versículo 11. E o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito temível ou terrível, dependendo da tradução, e quem poderá suportar? Veja, qual que é o dia do Senhor?
o arrebatamento da igreja. Por que o dia do Senhor é um dia temível ou terrível, dependendo da tradução que os irmãos estão? É um dia de juízo. Os irmãos lembram que até que foi colocado o trono, chegou o ancião de dias, e julgando as pessoas. É um dia terrível, né? A gente vê aqui o grande, terrível dia do Senhor, grande, por quê? Grande para os salvos, porém, terrível para os que ficarem. Que dia do Senhor? A volta dele. E aqui nós vamos ver ainda, né, o Zacarias, capítulo 12. Por que ele é terrível? Vamos ver aqui. Zacarias 12, 10 e 11. Estou tentando mostrar para os irmãos aqui os cumprimentos da volta do Senhor. Por que ele é grande, terrível? Esse dia é o dia de juízo, esse dia que o sacerdote aparece. Zacarias 12, 10 diz assim: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Had-Rimon no vale de Meguito. Né? Do que ele está falando aqui? Que na volta do Senhor, né, vai ser um dia que vai ser derramado o Espírito de graça. Sobre quem? Os salvos, evidentemente. Mas, além de ser derramado o Espírito de graça, as pessoas que o transpassaram, que o mataram, vão prantear sobre ele, como pranteia pelo filho unigênito, vão chorar amargamente, como alguém chora pelo filho primogênito. Naquele dia vai ser grande o pranto em Jerusalém. Dia terrível. Para quem? Para quem ficar, evidentemente. E aqui, irmãos, ainda em cumprimento, né, a esse texto, lá em Apocalipse 1, verso 7, também fala exatamente desse dia. Então não é um dia que já aconteceu, veja que está mostrando para um dia futuro. Apocalipse 1, 7, cumprindo Zacarias 12, que nós lemos aqui, aqueles que os transpassaram. Apocalipse 1, 7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Quem? Um dia de pranto, grande e terrível dia do Senhor, grande dia, pois que foi derramado o espírito de súplica, terrível para aqueles que ficaram. Vou ler só mais um versículo que fala sobre isso, né? Por que ele é terrível. Apocalipse 6, 12. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, quando a figueira lança de si os figos verdes, abaladas por um vento forte. O céu se retirou como o livro que se enrola. Todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas. E dizia aos montes e ao rochedo: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? O que os irmãos percebem? Por que é um grande dia terrível? Porque é um dia de juízo, um dia de Deus condenar os grandes, os povos, todos aqueles que não receberam o Espírito de graça. Então eu queria mostrar para os irmãos aqui, né? Nesse contexto, eu dei uma corridinha aqui para a gente ler todos os textos, aqui faltou um de Hebreus, mas acho que é o suficiente para nós entendermos sobre essas alegorias que é falada, as figuras que nós encontramos no Velho Testamento, trazendo para o Novo, todas as figuras. Se os irmãos lerem o livro de Apocalipse, os irmãos vão perceber que na taça da ira de Deus, quando é derramado, aquelas figuras vão remeter às pragas do Egito, não que é literal, mas mostrando o estrago que é fazer. Veja o que ele está mostrando aqui, naquele dia, na abertura do sexto sexto, faltando pouquinho para a volta de Cristo, só um pouquinho, falta só mais um selo para ser aberto, né? Que acontece? É um dia que
os montes vão se mover, as ilhas vão se mover. Está mostrando para nós o quê? As potências do céu sendo abaladas, estrelas caindo, eclipses, tsunamis sobre a terra, terremotos sobre a terra, e pessoas apavoradas, escondendo na onde pode, assim, olha, esconder-nos da face daquele que está vindo, aquele Cristo. Ele não veio ainda, não tocou a 7ª trombeta, mas está apontando para nós essas coisas. É um dia terrível. Então, só quis mostrar para os irmãos aqui o que o dia da expiação tem para ensinar para nós. O dia da expiação está mostrando para nós exatamente o arrebatamento da igreja. Um dia glorioso, um dia terrível, um dia onde é recebidas as orações dos salvos, né? Onde nós podemos compreender todas essas coisas, e somente aqueles que passarem pela festa da expiação conseguirão estar na festa das cabanas, ou na festa dos tabernáculos, ou na festa das colheitas, que é uma só, né? Somente os que passarem por essa vai estar na última festa. Olha, e a gente não leu nada, não falou nada, mas se a festa da expiação aponta para nós, para a festa, para o dia do arrebatamento, o que então apresenta para nós a festa dos tabernáculos? Ninguém? Se a festa da expiação mostra para nós o arrebatamento da igreja, o momento do arrebatamento da igreja, o que aponta para nós a festa dos tabernáculos, que ela também é chamada de festa das cabanas ou festa das colheitas, porque eram as últimas colheitas. Nós vamos perceber que a última colheita da terra é na festa dos tabernáculos. O que ela mostra para nós então? O milênio com Cristo. Depois do arrebatamento, a igreja estará com Cristo por 1000 anos, não é isso? Mas eu achei que ia mudar de assunto. Não. Aqui no capítulo 1, versículo 7, falou que todo olho verá, mas o todo olho verá antes do milênio ou depois do milênio? Antes. Daquele que está vindo. Pode ver aí que nós lemos aí no versículo 6, né? Eis que vem com as nuvens. Ele não veio ainda. Eis que vem com as nuvens. Todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as pessoas vão ver. E por isso que eu digo para os irmãos, olha, a volta de Cristo, ela é um arrebatamento secreto. Se fosse secreto, nem todo mundo ia ver. Mas assim, todo olho verá. Por quê? Os que estiver com Cristo vai estar vendo, vai estar com Cristo, vai ser arrebatado. A Bíblia fala que nós subiremos e encontraremos o Senhor nos ares. E todo mundo vai ver Cristo retornando com a sua igreja. Então, assim, é o todo olho. Aqueles que ficarem, aqueles que ultrapassarem, os ímpios, os incrédulos, vão ver, mas não tem mais tempo. Por quê? Já passou a festa da expiação. A festa da expiação é o retorno de Cristo. Durante a grande tribulação, então, referente ao milênio, então, grande, faz parte do assunto milênio. Tá? Sim. Então, durante a grande tribulação, o Senhor tirará o seu povo e mandará para passar por ele o milênio. Será? Satanás É uma pergunta que eu estou fazendo, é uma pergunta. Certo. Se a igreja vai ser arrebatada antes do milênio, o Satanás estaria preso por 1000 anos. Sim. E posteriormente Depois de 1000 anos ele é solto. Que ainda tem lá em Apocalipse 20, que a guerra entre Gog e Magog. Sim. Então, se a igreja vai subir. Então, a igreja vai subir e encontrar com o Senhor nos ares. E todo olho vai ver Cristo voltando nas nuvens. A Bíblia fala que nós seremos reis e sacerdotes e reinaremos com Cristo. Nós vamos reinar onde? No céu? Sobre os anjos, arcanjos, serafins e querubins? Não. Os irmãos já ouviram falar do arraial dos santos? A nova Jerusalém que desce do céu ataviada. Então a nova Jerusalém desce. A esposa do Cordeiro, essa é a esposa do Cordeiro, ela desce do céu. Esse período de 1000 anos é um assunto mais longo e não tem como a gente falar sobre hoje, mas que a igreja volta com Cristo e estará. A Bíblia fala que depois de 1000 anos, tem um texto de Isaías que fala que ali os velhos, né, não exatamente ali, que
não vai morrer de muito tempo, o leão vai pastar, o cordeiro vai pastar com o lobo, o leão, alguma coisa assim, né? A criança brincando com uma serpente. Os irmãos já viram isso acontecer em algum lugar? Não, mas haverá um tempo que isso vai acontecer. A Bíblia fala assim, olha, tem dois grupos aqui, os irmãos perceberam, que um grande dia recebeu o Espírito de graça, e o outro, terrível. Por quê? Porque não foi. Esse grande dia, os irmãos lembram que ao toque da última trombeta nós subiremos, que estivermos vivos, teremos nossos corpos transformados, no abrir e fechar de olhos. Quem vai ter o corpo transformado? Quem subir com Cristo. Quem ficar na terra? Não. Haverá alguém que vai ficar na terra ainda? Sim. Por quê? Depois de 1000 anos vai sobrar ainda nações que o diabo, depois de ser solto, voltarão para que possa guerrear cercar o arraial dos santos, a guerra de Gog e Magog. Aí é um outro evento final. A grande tribulação, lembra que nós falamos, olha, Apocalipse 2:10, um dos primeiros versículos que nós lemos, vocês terão uma tribulação de 10 dias. Lembra do texto? Então, olha, a segunda igreja está dizendo o seguinte, que a igreja de Esmirna é uma igreja irrepreensível, Apocalipse 2:10, nada tema das coisas que você vai padecer. Nós temos um dito, uma crença que assim, a igreja não vai estar na terra, Deus vai tirar a igreja não vai passar pela tribulação. Aí, a mensagem para a segunda igreja, não foi o arrebatamento ainda, está dizendo o seguinte, não tema das coisas que vocês vão padecer. Igreja, vocês vão padecer. Eis que o diabo vai lançar alguns de vós na prisão para que sejais tentado. Alguns vai ser lançado na prisão, outros vão ser mortos. E vocês terão uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte. Por que você vai ser fiel até a morte, sendo que você vai ir só preso? Não, porque o diabo vai lançar alguns na prisão, outros vão ser mortos. Mas esses que forem mortos, assim, ser fiel até a morte, prefira morrer do que ceder à tentação do diabo. Que está ligado à marca da besta, lembra que ninguém pode comprar ou vender sem a tal marca? E aí, qual que é a tentação? Olha, é só você aceitar a marca que você pode trabalhar, você vai receber, você pode pagar suas contas, é só receber a marca. Não vou receber. Vai ser tentado, persuadido. Não vou receber de jeito nenhum. Não, alguns vão ter que morrer de exemplo, para que possa provar a fé dos santos. A fidelidade dos santos, irmãos, é provado. Nós tendemos a acreditar que a igreja não vai passar pela tribulação. Eu digo para os irmãos, eu pelo menos só encontrei um arrebatamento na igreja, na Bíblia. Eu não vejo 2 arrebatamentos na igreja. A volta de Cristo fala somente de uma. A Bíblia fala que no último dia, lembra de Lázaro? Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Lembra que Jesus falou com ele? Não, seu irmão vai ressuscitar. Ele falou, Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Na ressurreição do último dia. Qual que é o último dia? Quando os mortos ressuscitarão primeiro, depois que estivermos vivos, serão transformados e encontraremos com o Senhor nos ares. Eu acho tão interessante, irmãos, que assim, olha que coisa legal. Sei que a senhora vai passando, mas só para responder aos irmãos. Apocalipse, capítulo 20, se eu não me engano. Apocalipse 20, está dizendo o seguinte, vamos ler do 1 até o 6, que fica mais fácil. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações, até que os 1000 anos se completam. Nações não está falando do servo de Deus. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então ele falou, olha, o diabo foi preso. Nesse período que ele foi preso, o que está dizendo? Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e não sua imagem, e não receberam em sua testa nem a mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, que ele faz parte da primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos.
Quando é que nós seremos reis e sacerdote? Por 1000 anos. Quando? Quando ressuscitar, quando o diabo estiver preso. Mas quem que está ressuscitando? Né? Isso foi antes, essa volta de Cristo aqui, é antes ou depois da grande tribulação? O que os irmãos acham? Como é que a gente sabe que é depois da grande tribulação? Dizendo assim, olha, quem que morreu? As pessoas que foi degolado pelo testemunho de Jesus, versículo 4, estou lendo. Não adoraram a besta, então já tinha uma besta. Não adoraram a sua imagem, a imagem já estava lá. Não receberam o sinal da besta na sua mão. Então, essas pessoas morreram por não receber o sinal da besta, por não adorar a besta, eles morreram. Aí eles vão ressuscitar. Quando que é essa? A primeira ressurreição, a volta de Cristo. Quem está na primeira volta de Cristo? Aqueles que foram os mortos que morreram por amor à palavra de Deus e não adoraram a besta. Então a besta já estava aí. O sinal dela já havia sido implantado. Se o sinal da besta, a marca dela já for implantado, significa que a tribulação, a grande tribulação, matou essas pessoas. O Apocalipse fala sobre a quinta trombeta. Sim. E ele também fala que foi dada a chave do poço do abismo. Sim. Aí subiu do abismo uma besta aí, né? Mas aí mais pra frente fala que fala mais ou menos um sofrimento, um negócio de gafanhotos que acontece. Sim. E lá no versículo 6 de Apocalipse diz que naquele dia os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Sim. E isso daí, quando isso acontece, o povo já saiu da tribulação ou nós presenciaremos este momento? É mais ou menos no meio da grande tribulação, no metade, que nós vamos ver que a Bíblia fala de duas bestas, uma besta que sobe da terra e uma besta que sobe do mar. Essa besta está subindo da onde? Do abismo, da terra, está vindo da terra. Quando isso vai acontecer? No meio, mais ou menos no meio da tribulação. O livro de Apocalipse, e voltando para as profecias de Daniel, 70 semanas, a última semana de Daniel, os irmãos lembram que ela é dividida no meio? No meio, aquele homem faz cessar o sacrifício, né? E aí nós vemos um período, Apocalipse ele tem dois períodos, um período de tribulação e um período de grande tribulação. A primeira metade da semana é um período de tribulação. A segunda metade que os homens estão, esses homens que estão tentando morrer, eles não serviram a Deus. E também ele não faz parte do exército da besta, ele também não recebeu a marca da besta. Pode ler aí que ele também não vai receber a marca da besta. Só que também não se adora. Então, assim, ele não faz parte nem da besta e nem de Cristo. Ele não recebeu. Então, esses homens vão ter esse sofrimento. E outros por ter recebido a marca da besta também. Então, assim, é o momento de que nós estaremos na terra de tribulação inicialmente e depois de grande tribulação. Mas a gente precisaria de bastante tempo, né? As horas vão se passando, tá bom? Questão de procurar a morte e não acharão, ou seja, essa questão eu entendia a forma que eu entendi esse texto era que Jesus teria voltado, um entendimento que eu tinha mais ou menos referente a isso. E essas pessoas que estavam procurando a morte, estavam tipo assim, olhavam para um lado para o outro e não via os servos de Deus, aqueles que eram fiéis a Deus para procurar conforto, ou seja, eu quero morrer, me mata, sabe? Eu tinha uma visão referente a isso. São pessoas que não vão aceitar servir a Cristo e vão sofrer, mas não vão aceitar. Entendeu? E o Espírito vai ser tirado da terra. A Bíblia em nenhum lugar fala que o Espírito vai ser tirado da terra. A Bíblia não fala isso. É interpretação, mas a Bíblia não fala. É um período de grande tribulação, período final. Então, por isso, ser fiel até a morte. Porque não chegou a grande tribulação ainda, está um período de tribulação, mas vai chegar um momento onde vai ser grande tribulação, né? E tão grande que as pessoas vão querer morrer e não vai conseguir morrer. Ele fala, é como se subisse em cima do telhado e se jogasse de cima para baixo, esborrachasse todo, ficava todo quebrado, mas não morre, só fica com as dores da quebradura. Tá bom? Mas dentro da festa da expiação, os irmãos entenderam? Não ficou dúvida não, né? Dentro da festa da expiação? Yom Kippur. Ok. Deus abençoe, já passou 10 minutinhos ali, né? Cuide do pastor Oswaldo para fazer a oração final, da bênção final. Deus abençoe os irmãos.